Convidar aí os professores da UF e de outras instituições para o edital de chamamento da Prex. Mais uma vez, parabenizar, viu, professora Cleane, a iniciativa da Prex, porque está perfeito o edital. Viu, Liana? A Liana chegando aí, a professora também. Através do edital de chamamento da Prex, a gente está com praticamente uma burocracia bem resolvida para entrar a formação desse projeto, muito interessante. A gente entrou também via Paz. Fazer um esclarecimento aqui, para se inserir nesse projeto, tem que estar dentro de uma das modalidades, que é curso, evento, prestação de serviços ou produto. Não pode ser projeto, porque o projeto não pode fazer parte de um outro do projeto. Eu mesma errei quando eu fui me cadastrar, é como ação, mas já mandou consertar. E como, na verdade, o objetivo é justamente dar celeridade a essas ações mais emergenciais, o projeto não é uma ação emergencial, ele é uma ação mais duradoura e tudo. Então, a gente pensou em atender cursos, eventos, prestação de serviço, que é o que mais tem nesse momento, e publicações de outros materiais que possam ser publicados, informativos, que podem ser publicados nas redes sociais, objetivando orientar a população, né, sobre alguma temática específica desse momento. Certo. Então, acho que a gente já conversou aí os 5 minutinhos iniciais, então eu vou só explicar como é que vai ser a dinâmica hoje, para quem estiver ouvindo. Oi, Pedro. Professor Pedro presente novamente aí, professora. Pró-reitora. Pedro. Aqui mais uma vez, Pedro. Obrigada pela participação aí de todo mundo. Divulga aí, pessoal, para quem vocês acharem que vale a pena a gente conversar sobre esse ensino à distância. Pedro, hoje foi bem legal a primeira reunião dos residentes pelo Zoom. O Pedro é professor lá da ginecologia também. Queria também aproveitar para dizer que hoje nós fizemos a primeira reunião da CAMEX, viu? Estamos cumprindo e vamos cumprir todo o calendário da CAMEX até o final do ano. Então, quem quiser submeter projetos de extensão pelo SIGA-A, em todo o trâmite, a CAMEX está funcionando, né, de forma remota, conforme o calendário dela. Certo? Perfeito. Mesmo com a suspensão do calendário acadêmico, né, professora? Exatamente. É porque as atividades de extensão, elas não são vinculadas a períodos letivos. Perfeito. A extensão é contínua, a realização de um projeto não está atrelado ao período letivo, é tanto que os nossos extensionistas, eles trabalham durante as férias, né? Então, os nossos projetos independem do período letivo e do calendário acadêmico. Então, a gente já está entrando aí nos nossos 10 minutos iniciais. Eu vou falar rapidamente, antes de passar aqui a palavra para a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura da UFP, a professora doutora Cleânia Salles. Então, esse evento, o professor Maurício é professor, é advogado, é tributarista, é tudo, professor. E aí, dentro desse projeto Diálogos da Extensão, que é um projeto da própria Prex, semanalmente nós vamos fazer essas reuniões com vários temas, abordando as atividades novas e a manutenção das atividades nos tempos de enfrentamento, certo? Então, hoje o nosso tema é falar sobre EAD e atividades remotas no ensino em tempo de coronavírus. Acho que principalmente diferenciar e ver as possibilidades de aplicação de EAD, de atividades remotas, né? Diferenciar o que é aula online do que é atividade remota e alguns detalhes técnicos em relação a isso. E hoje, né, e talvez nas próximas, que a gente comece a entrar em manifestações mais específicas da própria universidade, o meu canal vai ser mais Marília Gabriela, né, no sentido de trazer os convidados e fazer essa interlocução, porque nós entendemos na comissão de organização tentar manter, não foi, professor, o padrão de transmitir pelo mesmo Instagram, devido ao número de seguidores e presença de professores e alunos, o que muito me honra. E aí a gente vai evoluindo até o final do ano. E a nossa convidada hoje é a professora doutora Lívia Fernanda Nery da Silva, que é doutora em Ciências da Comunicação e vice-diretora do SEAD da UFP. Acho que as duas pessoas aí mais indicadas para a gente conversar sobre o EAD e as atividades remotas nesse período tão especial que a gente está vivendo. Antes de passar, só dizer que a gente tem tido experiências da própria UFP, né? A única coisa que está mantida é a residência médica, por motivos óbvios.
E as reuniões teóricas, discussões de caso clínico, tem funcionado muito bem. A gente termina vendo nessa nova logística, né? E tem funcionado Seja muito bem. bem-vindo, Gildas. Acabou de entrar aí o nosso diretor do CEA. Seja bem-vindo, professor. Vamos lá, então eu vou passar a palavra para a professora Cleânia, pró-reitora de extensão, para ela falar sobre como vai ser o dia de hoje e depois a gente convidar a professora Lívia. Boa tarde a todos, mais uma vez. Ó, a Edna entrando aí. Prazer te ver aqui, a Edna. Então, o nosso projeto de extensão ele acontece todas as sextas-feiras, como já foi dito, às 17 horas, sempre discutindo temáticas e buscando estratégias de solução para os problemas, em especial para os problemas vivenciados pelo coronavírus, né? E hoje a nossa live é sobre uma temática que tem preocupado pais, professores, alunos, proprietários e gestores de instituições de ensino, que é justamente sobre a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis, né, como medida de proteção ao coronavírus, e a possibilidade de realização de aulas através de tecnologias da informação e da comunicação. Então, assim, nós estamos, na verdade, num contexto de isolamento social e trazendo para a educação, esse contexto nos mostra. Nós temos alunos sem aula, professores sem ensinar, escolas e instituições de ensino fechadas, pelo menos no que concerne às atividades presenciais, exceto aquelas consideradas essenciais. E completando a esse cenário, nós temos a ameaça de redução de nossos salários, nós temos a ameaça até de não receber salários, nós temos ainda a situação da inadimplência vivenciada por inúmeras escolas, né, porque não estão prestando serviço, e um crescimento descontrolado nesse momento do desemprego, tá? Então, para aumentar, para piorar ainda a situação, nós temos uma previsão que é do próprio Ministério da Saúde, de que essa situação ela ainda vai perdurar durante um certo tempo. A previsão de redução, né, desse problema do coronavírus vai estar lá para final de setembro, início de outubro. Imagina aí. Então, em meio a tudo isso, nós temos medidas, portarias, decretos governamentais, que de uma certa forma trazem a possibilidade da gente estar flexibilizando essas aulas através do uso das tecnologias. E associado a isso, nós já temos um número de escolas e um número de instituições de ensino superior também que têm buscado alternativas para resolver essa problemática das aulas, utilizando, né, essas tecnologias partindo do ensino através de atividade remota. Então, a toda essa situação, a gente ainda acrescenta o quê? Uma tempestade de informações que são distorcidas, muitas são inconsistentes sobre o próprio ensino com o uso de plataformas digitais e sobre a EAD, o ensino à distância. E essas informações distorcidas e inconsistentes, muitas vezes, elas levam a posicionamentos, às vezes, preconceituosos em relação ao uso das tecnologias para a educação. Tá? Sem muita fundamentação, que terminam desqualificando a educação à distância, que terminam desqualificando o próprio papel que as tecnologias têm na educação da população. E isso, ao meu ver, só piora a situação. Então, nesse cenário, nós estamos... Só sobre isso aí, professora, dá um alô aí para o professor Aécio, que chegou. Opa, e dizer... Que bom lhe ver aqui. E para outros professores e alunos que chegaram também. E aí, como é interessante isso, né? Por exemplo, fazendo analogia com a possibilidade aí de teleconsulta, a gente tem que entender como sendo um único elemento novo, talvez nessa relação, o uso da tecnologia, né? Qualquer que seja ela. Todo o restante tem que ser respeitado e cumprido, né? Tanto a nível trabalhista quanto a nível dos direitos e deveres das partes envolvidas. Então, se a gente está falando de ensino, todo o resto, a qualidade da aula, pelo contrário, eu tenho descoberto esses dias, né? Virei uma super defensora desse teletrabalho, que dá muito mais trabalho quando não é o presencial, porque você precisa preparar tudo que vai falar, embasar, porque tem um alcance
Professora Nádia, professora lá no Mato Grosso, pró-reitora, está participando aqui da nossa live. Seja bem-vinda. Minha colega da FEBRAS. Mas é muito importante essa história do preconceito, porque não deixa de ser uma relação professor-aluno, pais, instituições, né? Continua tudo da relação. A única novidade é essa. Por exemplo, continuamos sendo aqui professora Lia e a pró-reitora de extensão e todo mundo que está aí do outro lado, só que estamos nos comunicando pela tecnologia que sempre esteve aí, talvez a gente esteja acordando para formas muito úteis de utilizar, né? Isso. E aí você falou sobre uma questão que é muito importante destacar. Nós estamos trabalhando mais nesse momento de forma remota. E aí, assim, o que eu estava falando há pouco tempo é que a gente está vivendo um cenário de muitas incertezas, né? De muitas dúvidas, de muitos problemas, de muitas limitações e restrições. Mas uma coisa a gente tem certeza, é que a gente precisa aprender a viver nessa nova realidade. A gente tem que aprender a encontrar novos caminhos. E eu acho que o primeiro passo para a gente estar encontrando esses novos caminhos é a gente tentar compreender a situação, além das questões pessoais, além de questões político-partidárias, além de achismos. A gente tem que buscar compreender essa realidade a partir de uma visão mais complexa, de uma visão que vê esse problema como um problema social que afeta a todos nós e que afeta a todos nós em todas as esferas. E que, portanto, exige que a gente tenha uma multiplicidade de olhares. A gente tem que sair do achismo, a gente tem que sair da perspectiva pessoal, da perspectiva comunitária. E aí a gente tem que realmente construir novos olhares e uma multiplicidade de olhares. E é nesse sentido de abrir possibilidades para construir novos olhares para essa temática que eu vou começar, finalizando essa minha primeira fala aqui, com perguntas. Eu teço alguns questionamentos para que a gente possa estar tendo essa multiplicidade de olhares sobre a temática. O primeiro é sobre qual é a importância da escola, qual é a importância da universidade, qual é a importância das instituições de ensino na nossa vida, dos conteúdos historicamente que são produzidos, que são transmitidos, que são reelaborados dentro desse contexto educativo, né? Quais são tão necessários não só para a nossa formação enquanto ser humano, no sentido de desenvolver as habilidades tipicamente humanas, mas também no processo de formação profissional em todos os níveis. Então, e aí eu pergunto, a educação que, por exemplo, as crianças recebem em casa, essa educação informal, essa educação que nós recebemos informalmente, ela é suficiente? Então, isso para a gente já pensar na importância da escola e na importância das universidades. A outra questão é, quais as perdas que nossas crianças, que nossos jovens, que nossos adultos, que nossos idosos que frequentam escolas e universidades terão com o fechamento destas, né? A outra questão é o isolamento social que hoje nós vivenciamos e que, pelo jeito, vamos vivenciar ainda durante muito tempo, requer necessariamente o fim das aulas e o fechamento de escolas e instituições de ensino, ou requer que nós pensemos em outras alternativas que nos possibilitam aprender e ensinar, como, por exemplo, usar as próprias tecnologias para conseguir isso. E aí eu vou partir para agora um outro questionamento. O que o MEC está propondo para o ensino presencial nesse período de isolamento social? É o quê? Qual é a proposta do MEC? Ele está propondo que as escolas, que as universidades que têm cursos presenciais agora passem a ter na modalidade à distância. Ele está propondo um ensino mediado, né, por atividades remotas, por tecnologias. Existe diferença entre EAD e ensino, né, remoto? Quais os impactos dessa proposta do MEC, né, na nossa vida? O MEC está flexibilizando o uso das tecnologias de mediação no ensino só para o ensino superior. Como é que ele está vendo para a questão do ensino infantil, para a educação básica?
qual é o nível de ensino desse contexto que deve usar as atividades remotas? Quais são as dificuldades que as instituições de ensino, que as escolas, que os professores vivenciam, né, nessa prática, né, com essas tecnologias? E aí eu finalizo com uma pergunta que para mim é central. O que acarreta mais prejuízo para nós nesse contexto? É ter um ensino mediado por tecnologias digitais, ainda que esse ensino seja restrito para algumas pessoas, ou é que toda a população, até aquela que dispõe de meios tecnológicos, não tenha nenhum acesso à educação sistematizada nesse momento de isolamento? Então, para mim, a gente tem que pensar bem nessa questão. O que vai acarretar mais prejuízo para nós? Então, eu acho que esses questionamentos, eles poderão nos ajudar a pensar essa problemática, né, numa multiplicidade de perspectivas, né, e buscar uma solução menos simplista, mais fundamentada. E aí eu acho que a professora Lívia Neri, como você já apresentou, que é doutora em comunicação, que é vice-diretora do SEAD, né, esse Centro de Educação Aberta da UFP, que tem se destacado tanto em nível nacional mesmo, em relação ao que tem possibilitado de educação às pessoas que não podem fazer um curso presencialmente. Então, eu acho que a professora Lívia Neri, ela pode estar nos ajudando nesse momento, para a gente estar vendo novas perspectivas e pensando em alternativas mais fundamentadas e ter posicionamentos mais fundamentados sobre essa temática. É isso. Perfeito, professor. Eu anotei aqui algumas coisas, também aguardo a sua participação no chat, no WhatsApp, enquanto a professora Lívia estiver falando, que aí eu posso ir passando, tá? E aí, pela própria dinâmica aqui do Instagram, a professora Cleânia vai ter que sair para a professora Lívia entrar. Eu quero dar um alô aí para o professor Djalma, que é professor tutor do curso de inglês, professor Wilson, professor da UFP, que chegou também aí, professora Alzenira. Agradecer a todos e já também trazer um questionamento que a Maiara, que é aluna de medicina, trouxe. No caso de cursos eminentemente práticos, né, como a medicina, se essa substituição ou fazer a carga horária teórica, como que seria, se teria uma readequação de proporção com a parte prática, né? Esses enfrentamentos que são mais difíceis em cursos que são com a carga prática maior. Então, a gente vai conversar sobre isso. Professora Lívia, peça para participar. Eu vou pedir para a professora Cleânia sair, então. Tá certo, eu volto, viu? No final volta. Claro, a chefe sempre volta. E aí, ela saindo, eu vou pedir para a professora Lívia fazer o pedido para entrar para eu aceitar. Professora Lívia, traga aulas remotas para o ciclo básico, a sugestão aqui do Miguel, concordo. E aí, dando de advogada, né, eu quero dizer que o que a gente está discutindo aqui é a portaria 343, de 17 de março de 2020, do MEC, que dispõe sobre a possibilidade da substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar o apocalipse, né, a situação de pandemia do novo coronavírus. E aí fala sobre uma portaria curta, que diz aqui no artigo 3º, Maiara, fica vedada a aplicação da substituição de que trata o CAPT, né, ou seja, por meios digitais, aos cursos de medicina, bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos. Então, a gente já tem uma previsão expressa aqui. Professora Lívia, deixa eu voltar aqui para lhe chamar, porque eu não estou vendo. Lívia. Vou aceitar aqui a professora Lívia, que vai tentar tirar essas dúvidas e nos posicionar melhor em relação a isso. Ah, tá. 345 abriu para medicina, né? Tanto que tem algumas coisas. Bem-vinda, professora Dagmar. Olá, professora Lívia. Olá, muito boa noite. Ok, o áudio? Tá ok. O áudio, o vídeo. Tudo bem. Já começamos com muita polêmica, né? E questionamento, mas fique à vontade aí na condução do tema. Então, eu preparei uma fala e acho que boa parte das perguntas ao longo da minha fala serão respondidas e ao final nós tentaremos aí sanar alguma que possa não ter sido. E a fala da preleção da professora Cleânia me fez inverter toda a ordem da minha fala.
quando ela nos coloca a ponderar sobre o contexto que vivemos atualmente. Porque, veja, a nossa conversa hoje aqui gira em torno de EAD, atividades remotas do ensino em tempos de coronavírus. E o grande ponto que fez toda a alteração nas nossas vidas foi a parte final do título, Tempo de Coronavírus. Em tempo de coronavírus, onde antes disso vivíamos nas nossas cotidianidades, nas nossas vidas tranquilas, indo aos locais de trabalho. Que saudade, hein, professora? Indo aos locais de socialização, indo ao encontro dos outros. Nunca pensaríamos que um vírus vindo lá do interior da China, do outro lado, fosse causar tamanho desajuste nessas cotidianidades. Só que enquanto esse desajuste nos impõe um isolamento social, a vida continua seguindo lá fora. Mas nós precisamos ficar aqui dentro. Porque isso, por enquanto, não tem vacina, isso não tem cura, é um risco, né? Você não sabe como vai reagir à doença, ao problema, e isso te impõe toda essa cautela. E, recentemente, eu estava assistindo o Átila Yamarino, quando ele disse, olha, isso vai passar, a vida vai voltar, mas ela não vai voltar mais a ser como era antes. A economia não vai voltar a ser como era antes, o trabalho não vai voltar a ser como era antes, as pessoas vão estar diferentes, e junto com Heráclito, né? Não vamos entrar no mesmo rio da mesma forma, nunca mais, depois dessa experiência e desse isolamento que viveremos. Então, pensando nisso, começou-se a, impositivamente, por uma questão de saúde, a se trabalhar remotamente. Então, o remoto é tudo aquilo que é fora, nesse caso, do ambiente comum. Então, uma atividade remota educacional, ela vai ser fora do locus específico. O trabalho remoto vai ser aquele que é fora, se é no escritório, você não vai lá naquele lugar fazer, mas esse trabalho vai continuar sendo feito. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos pontuar. E pensar que tudo isso, para quem é cinéfilo, para quem gosta de filme, seria lembrar filmes como Epidemia, A Gripe, Ensaio sobre Cegueira, e que nós possamos sair disso melhores, né? E que essa missão de compreender o que nos está sendo imposto vai nos fazer melhores pessoas, melhores profissionais, melhores amigos e nos elevar em todos os níveis. Então, professora, só você citou sobre o meu livro preferido da vida, então não tem como eu falar, que é o Ensaio sobre a Cegueira, e como realmente se aplica desde a primeira linha, né? Como tem sido mostrado o melhor e o pior das pessoas, né? Como a situação tem nos mostrado realmente cada um o que é. Quem trabalha, quem produz, continua produzindo, trabalhando. Quem é parasita, para citar, né? Continua sendo ou se aproveitando, e assim tem sido em todas as instâncias da vida. Só essa colocação, porque o livro foi fantástico. Mas vamos em frente. Então, deixa eu tentar explicar assim. Em termos de legislação educacional, existem aqui, ó, duas grandes modalidades de ensino. Educação presencial, educação à distância. Pronto, são duas grandes modalidades. Dentro dessas modalidades, eu tenho níveis de ensino, ok? Que são didaticamente distribuídos. Essa é a primeira coisa a se compreender. A educação à distância, ela é pontuada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 4 artigos. Esses 4 artigos depositam aí a educação à distância na nossa legislação educacional, e são regulados os artigos e a própria educação à distância pelo Decreto 9.057 de 2017. Então, tem 4 capítulos na LDB e esses capítulos tratam de educação à distância e o decreto regula como é e o que é essa educação à distância da melhor forma. Então, a primeira coisa para eu entender que educação à distância é uma coisa e atividades remotas ou aulas mediadas por tecnologia ou atividades mediatizadas para a educação, todos esses outros nomes, não são educação à distância na sua essência, mas
elas contêm elementos de educação à distância, porque a educação à distância ela é um todo maior, assim como é a educação presencial. Então, o primeiro artigo que eu queria destacar aqui é o artigo 80 da LDB, que diz que o estabelecimento de ensino superior precisa ter credenciamento para ofertar a modalidade de educação à distância. Então, eu não posso aqui virar uma instituição de ensino superior e dizer, a partir de hoje, eu ofereço cursos na modalidade à distância e tem que haver um credenciamento pelo MEC, ok? As instituições federais, elas têm um primeiro credenciamento de 5 anos, automaticamente porque são autônomas, elas podem fazer essa gestão, mas os recredenciamentos são avaliações periódicas, próprias e específicas. Diga-se de passagem, a Universidade Federal do Piauí tem conceito 4. Todo mundo elogiando aqui, Né? o EAD da UFP, viu, professora? Ok. Então, tem conceito 4. Seria o teto da nota, porque também é de 0 a 5 essa nota. Essa educação à distância, além de ter necessidade de ter um credenciamento, ela tem normas específicas de produção e controle. Então, Lia, imagina que a educação à distância ela existe desde o uso dos fascículos por correios. Então, não existe só o professor pensa o material, pensa o conteúdo, usa uma forma didática de aplicar, mas aí precisa-se da gráfica, naquele tempo, gráfica para impressão, o transporte pelo correio, a equipe de diagramação que fazia esse equipamento. Da mesma forma, quando a educação à distância passou para o rádio, precisa-se do meio de comunicação, a televisão. Gente, quem assistiu o telecurso segundo grau? Telecurso segundo grau? Mesmo que não precisasse fazer as aulas pensadas, as aulas de história, que traziam aquelas coisas. Então, aquilo é um conglomerado comunicacional pensando a educação à distância. O professor pensou... É um elemento, né? Isso, o professor é um dos constituintes, ok? Então, nós temos que ter credenciamento, normas claras de produção, normas claras de controle, avaliações específicas de acompanhamento de toda essa processualidade, uma equipe multidisciplinar, a garantia do acesso. Hoje, pode ser a televisão, se o meio é a televisão, é a difusão por televisão, é a difusão por rádio. No caso da educação à distância, em nível de Brasil, hoje é preciso que tenhamos descentralização por polos. Então, se o centro é a universidade, ali em Água Branca tem um polo, que é a garantia desse acesso do aluno. Mas também se entende que o aluno que faz a opção ou que precisa fazer um curso por uma necessidade, porque não mora perto de um grande centro, onde tem instituições, consegue a oportunidade dessa educação à distância, que este sujeito entende que vai precisar minimamente de tecnologia. Ele faz a opção, ele faz a escolha, ele faz o concurso seletivo vestibular, a entrada para o SISU, mas sabendo o que ele está escolhendo, tá certo? E uma coisa importante é que a própria LDB diz que é garantido aos órgãos governamentais a redução em todos os canais para aplicação de educação à distância quando ela é em mídia aberta. Então, por isso, Lia, que talvez quando você... Lia, Marília, Gabriela, né? Quando você assistia o telecurso, e eu também, a gente assistia numa grande emissora, nos horários assim, tipo 6h30 da manhã, 1 da tarde, que são horários de custo reduzido, mas isso é assegurado. Quando você não tem um canal integral, às vezes tem uma TV Cultura, uma TV Assembleia, diga-se de passagem, o Estado do Maranhão está investindo nesse momento em educação à distância mesmo. Tem rádio, tem televisão, tem mídia digital e YouTube para os estudantes da educação básica. Então, eles estão investindo na educação à distância conglomeral, grande divisor aí com o presencial. A outra coisa que é dita na lei sobre a educação à distância é que, não sei se vocês sabem, quando algumas pessoas aqui fizeram ensino fundamental, que chamava primário e ginásio, ele durava 8 anos. Bom, de um tempo para cá, ele passou a ter 9 anos, porque a alfabetização ela foi incluída no ensino fundamental, ela saiu da educação infantil. Para quem não sabe, a educação de nível médio e superior, eles podem ser comumente à distância. Não é uma coisa complexa de se fazer isso. Mas o ensino fundamental, de 9 anos, só pode
acontecer à distância em situações emergenciais. A lei prevê isso e lá ele vai dizer exatamente em situação de cárcere, em situações de saúde, onde há risco de vida, onde há brasileiros morando no exterior e aí querem ter formação no seu país de origem, e você pode fazer essa educação à distância. O outro artigo que trata de educação à distância na LDB é o artigo 41. Atenção, isso é importante. Educação presencial tem obrigatoriamente 200 dias letivos. Até saiu um outro decreto aí uns dias atrás, flexibilizando a quantidade de dias, mas não reduzindo a obrigatoriedade das horas. Bom, saibam que é exigida a frequência tanto de alunos e professores nesses 200 dias letivos. Mas a lei diz que, salvo nos programas de educação à distância, porque essa presença física, imagina como é que você vai conseguir colocar a presença física para quem ainda faz telecurso. E assiste em casa, ou assistia por vídeo, por fita, ou ouvia no rádio, ou assiste a aula gravada na internet. Como é que você computa essa frequência? Essa frequência não existe. Mas, por outro lado, o decreto que regula a EAD, que é o 9.057, vai dizer assim, epa, mas não é assim também não. Tudo bem, não é exigido frequência, mas prova é presencial. Estágio é presencial. Atividades laboratoriais são presenciais. Então, entenda, essa frequência não é obrigatória, mas você precisa ir realizar essas atividades. Aonde? No polo. Quando era o Instituto Universal Brasileiro também, você pegava, tinha um lugar de fazer prova. Tem os pontos e os postos de fazer prova. Então, é uma atividade que não exige frequência, mas tem atividades presenciais. E a última coisa que eu até já disse um pouquinho no primeiro, esse público da educação à distância, ele tem especificidades. Então, o artigo 87 vai dizer que, primariamente, é um artigo de jovens e adultos. É uma modalidade para jovens e adultos. Mas entenda-se que jovem e adulto, nesse contexto, também é todo aquele que sabe que não pode fazer um curso presencial integral. Olha, gente, a educação, ser estudante profissional que pode fazer um curso integral é um privilégio. É um privilégio. E aí, às vezes, eu me questiono, e a Cleânia ouça isso também, Cleânia, quando se fala assim, poxa, mas o aluno não vai ter acesso a tal instrumento. Será que eu tenho essa garantia do acesso também para o aluno presencial? Né? Será o acesso, né? Cognitivo. E essa permanência, então, quantos alunos são obrigados a evadir do ensino superior porque tem que sustentar a família, tem que ajudar a família? A LDB diz que é preciso se garantir o acesso, a permanência e o sucesso. Então, aí, às vezes, esse sucesso é tão difícil. Aí nós vamos buscar isso nos índices de evasão, nos índices de sucesso das instituições de ensino superior. Então, no nível de empregabilidade, né? Então, a educação é uma coisa muito complexa. Isso pensando na educação como um todo, nas dificuldades que ambas as modalidades têm. Todas têm dificuldades de garantir o acesso, a permanência e o sucesso. Então, se há uma dificuldade em ter um objeto de tecnologia, quantas vezes aquele nosso aluno não tem o dinheiro para o ônibus? Não tem o dinheiro para pagar o almoço no RU, que é muito barato, mas que mesmo assim ele não tem. Ele não tem condições de adquirir o livro. Então, a educação à distância vem para um público realmente que, para além desses problemas, tem outros, mas que entende e faz a opção por essa modalidade de ensino. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender nessa primeira parte. Então, só retomando, falando um pouco do contexto que nos colocou essa situação, da necessidade de compreensão que, nesse sentido, há duas grandes modalidades de ensino, presencial e à distância. O que está fora disso, vamos já discutir. E que essa educação à distância não é nova, ela já existe há muito tempo, né? Tem um público específico, precisa ter credenciamento para ser exercida dessa forma e tem previsibilidade para ensino médio e superior tranquilo, fundamental, excepcionalmente, educação infantil de 4 até antes da alfabetização não é citado em lugar nenhum. Então, entenda-se que não há previsibilidade para isso, e eu acho até que as escolas que estão fazendo é uma forma de não deixar as crianças sozinhas e nem as mães
que passaram a ser as tutoras. Tutor é um agente da educação à distância, mas nesse caso a mãe vai tutoriar ali a criança e talvez não ficar muito insana o dia inteiro com as crianças sem tantas atividades, ok? E que essa educação à distância tem hoje, se tem uma coisa chamada giro copernicano na ciência, a internet é o giro copernicano na educação à distância. Até antes da internet, tudo que eu falei antes, a carta era uma temporalidade muito longa. A televisão, ela é unidirecional. Na televisão, o vídeo, ele é unidirecional. O rádio era unidirecional. Mas aí chega essa coisa fantástica, a internet. E coloca todos nós assim, ó, em tempo real, cara a cara. Se não, nós duas estamos aqui, os outros estão aqui falando, interagindo, concordando, discordando. Liberdade, globalização, universalidade de verdade, né, professora? Da forma que você traz, é até emocionante a gente ter isso disponível enquanto aluno e professor nesse momento. Gente, é um avanço muito significativo. Então, o grande giro copernicano que foi a internet. E, falando nisso, do mesmo jeito que temos que lutar, Cleânia, pela cidadania educacional, Lia, pela cidadania e o direito à saúde, pela cidadania e o direito à segurança, nós temos que continuar lutando pela cidadania e o direito à comunicação. Sim. Esse é um direito tão legítimo quanto qualquer um dos demais. E como é importante esse direito hoje, porque nós estamos unidos hoje por um canal comunicacional, né, que não deixa de ser privilégio ainda de alguns. Então, o que eu chamo de cidadania comunicacional é a capacidade de fazer a cobertura da mesma forma que a gente tem um sistema único de saúde, da mesma forma que nós temos instituições de ensino superior públicas de ensino. É preciso garantir a cidadania comunicacional e isso também fortaleceria as condições de acesso ao ensino superior, tá certo? Dessas pessoas que poderão, porventura, ser prejudicadas. Não diria ser prejudicadas, porque eu acho que não há como ser prejudicada, porque se não há condições de efetivar, não há condições de se efetivar, tá certo? Mas também acredito que a manutenção desses diálogos fortalece, nos deixa mais próximos e nos deixa... É aquela coisa de estarmos juntos, mesmo distantes. Então, todas as instituições de ensino superior, elas começaram a fazer essa discussão preocupadas com a portaria que não é impositiva de maneira alguma, é de adesão. E até o prazo lá é de 15 dias para as instituições aderirem, diretamente falando sobre e apenas sobre o ensino superior, tá certo? Que as instituições poderiam adotar aulas mediadas por tecnologia ou atividades remotas. Nesse sentido, é uma transposição das atividades presenciais para as atividades à distância. Isso é educação à distância, no seu conceito mais geral? Não. Tem elementos de educação à distância, mas também tem elementos fundantes da educação presencial. A educação à distância, por exemplo, a flexibilidade do tempo é a do aluno. Nesse caso, não. Se a aula da doutora Lia... No mesmo horário. No mesmo bate-horário. Só que no outro bate-canal agora. No bate-canal mediatizado. Mas 8 às 10, segunda-feira, 8 às 10, segunda-feira. Quarta-feira, 8 às 10, quarta-feira. E aí fecharia. Então, é uma transposição adotada para substituição nesse momento emergencial. Há uma flexibilização tão grande que até as avaliações, o decreto, ele deixa em aberto. A avaliação, a prova presencial, ela tem que ser aplicada em loco, no polo. Nesse caso, você vai ver que o decreto diz que tem que pensar as avaliações, ele não fechou que as avaliações têm que ser presenciais. Isso nos faz até pensar assim, será que o Ministério entende? Porque quando ele emite a segunda portaria falando da flexibilização dos dias, o Ministério está sentindo que há o risco da perda do período letivo, do ano letivo, que coloca até em risco a questão da avaliação não necessariamente ser presencial. E eu vi a pergunta da estudante sobre a medicina. O decreto, ele excetua justamente a medicina, né? Nesse caso, as atividades práticas da medicina
As práticas, mas segundo a professora É. Liana, eu não tive acesso também a essa outra portaria 345, né, Liana? Prevê a possibilidade das atividades teóricas. Mas a medicina tem muita Não, prática, né? Eu não as vejo teóricas, sem isso dúvida instituído. alguma, não tem problema. O grande problema, o emperramento, na portaria aí, para a medicina, única e exclusivamente são as práticas, tá certo? Seria o grande nó da questão. E aí, Contudo, na medicina, professora, entra o edital de chamamento dos internos, porque quando entra na parte então, final do internato mesmo, tem a possibilidade de fazer esse estágio curricular obrigatório na forma da ação estratégica Brasil Conta Comigo, né? Em então, algumas áreas do internato, permitindo esse cumprimento da carga horária restante para esses cursos, né? seria fazer essa aplicação, tá certo? Aí, vamos lá. Falando ainda em relação ao decreto. Então, se nós ponderarmos uma outra questão para diferenciar da modalidade à distância, Lia, é que, como eu te disse, o público da EAD ele é muito específico. São as pessoas que moram lá no Gurgueia, que não e aparece um curso de letras em inglês só tem em Teresina, e aí eles têm a oportunidade de fazer, eu quero fazer letras em inglês, é o meu sonho, e eu consigo fazer isso lá. Então ele fez a opção, ele escolheu, ou ele mora aqui em Teresina, mas por questão de temporalidade, trabalha manhã, tarde, sábado, domingo, eu posso fazer um curso à distância, ou também aqueles que escolhem, não, porque eu quero mesmo é fazer um curso à distância. É um público que escolheu. O público que está sofrendo essa transposição, eles não estão escolhendo a modalidade à distância. É a situação surreal do filme, ou do livro, que estão nos impondo isso. Então, isso também é uma questão a se ponderar. É isso ou nada, né, professora? Na verdade, é isso ou nada. Ninguém está falando que é melhor, que é pior, nem Não. substituição eterna. A gente está falando de sobrevivência, em última instância, com todos os direitos inerentes à sobrevivência, como você muito bem levantou, né? Exatamente. Então, esse seria o outro ponto diferenciador. Eu diria que o outro que também nos deixa questionando a possibilidade das provas, das avaliações acontecerem também por meio digital. Para quem não sabe, Google Forms ou questionário do próprio CIGA. Então, existem várias ferramentas que possibilitam. Você cria um banco de questões, elas ficam randomicamente, a questão que vai para a Lívia não vai para a Lia, não vai para a Cleânia. E se faz isso assim, no espaço de tempo curto, elas também podem ser dissertativas. Você pode criar N mil tipos de questões. Professora, só sobre isso, minha experiência como docente. Quando eu digo que a prova dos residentes ou dos alunos, eles podem levar para casa e me trazer no dia seguinte, eles choram, lágrimas de sangue. Porque se você faz uma prova que realmente, para responder, você tem que consultar uma base de dados, tem que pesquisar um artigo, tem que pensar, o que dá trabalho e exige preparo do professor, ela é muito mais difícil e avaliativa do que uma prova de decoreba que você fica preocupado se vão colar ou não, né? Então, os residentes já sabem. Eu digo, não, pode levar para casa. Não, professora, pelo amor de Deus, né? Então, você vai ter que também investir na qualidade da avaliação, porque aí não tem essa preocupação. Sabia que esse tipo de avaliação é atividade remota, só que ela foi ministrada quando você entregou, foi presencial. É remota, o aluno vai fazer fora do LOCS. Para a gente entender que a atividade remota ela não está longe da nossa realidade. Claro, e no momento, por exemplo, você só mandar por e-mail, a mesma coisa. Né? Aí é remota em tempos de coronavírus. Pronto. Agora dá trabalho para fazer. É muito mais fácil você fazer uma questão de marcar que ele não pode olhar no livro, porque senão vai acertar, né? Mas requer o esforço de todas as partes. E eu acho que influi muito no aprendizado, principalmente em cursos com medicina, né? Isso. Aí, né, essa questão da atividade remota, do fazer dessa forma, você disse assim, nós não estamos dizendo o que é certo ou errado. É uma medida que tem que ser tomada com muita cautela, com muita responsabilidade por cada instituição, seja ela da educação básica ou do ensino superior, da rede pública ou da rede privada. Isso tem que ser ponderado, avaliado junto a docentes, a discentes, às famílias. A família, não sei se está preparada em termos de educação infantil, em ensino fundamental, nesse momento de isolamento, que a família ficou ali, né, com essa função de acompanhar as questões de condição de acesso, mas acesso é quase que um sonho, né, para o nosso aluno, de qualquer forma.
Citaram aqui as mediações tecnológicas, professor. O professor Miguel e a professora Liana, disponíveis em locais que não tem nem água encanada. Então, também é uma possibilidade, né? Então tem que ser muito bem avaliado. Agora, o que me deixa assim mais ponderando sobre a questão da emergencialidade. A Lia tem Instagram, tem propriedade aí com a tecnologia, eu consegui entrar aqui, tem mais ou menos, né, também alguma coisa assim, gente, alguma experiência em web. Professora, pelo seu desempenho, nasceu fazendo live, porque está, assim, espetacular. Mas que os nossos colegas docentes foram também assim, largados, olha, tá aí, de repente, como é que faz? Não sei. E eu tô isolada em casa. E eu não tenho, eu tenho internet, tenho um bom computador, mas não tenho propriedade, não tenho uma formação comunicacional. É complicado. É verdade. É complicado. Para vezes... exigir, tem que ter, né, também essa capacitação. Pois de alguma forma. Como eu lhe disse, né, a educação à distância em si, ela prevê uma equipe multidisciplinar. Digamos que eu estivesse fazendo isso hoje, né, com a equipe, uma videoaula com a EAD. Eu vou ter o editor, eu vou ter o videomaker, que ele vai fazer a filmagem, vai ter o material do chroma key aqui atrás, vai jogar um monte, algumas coisas que talvez nós não conseguíssemos fazer sozinhas. Claro. Teríamos que ter propriedade e equipamento, seria o mínimo, né? Então, essas coisas nos... Capacitação e apoio, né, professora? Só mais uma interrupçãozinha, professora. Eu quero saudar aqui os professores da UFP aqui presentes, Samuel do Direito, a professora Michele, os professores aqui, Paulo e Vanessa, que estão me ajudando. Eu tenho uma criança aqui de 5 anos em processo de alfabetização e me avisaram que ia ser a mais prejudicada das crianças, porque estava na silabação, não sei se é assim que chama, e iria parar. E eu lhe digo aqui, depoimento, agradecendo aí a professora Vanessa e o professor Paulo, que a menina aprendeu a ler no meio do caos. Ela simplesmente aprendeu a ler com esse tipo de atividades, né? Mas a gente precisa de capacitação, professora Michele, e de suporte da instituição de ensino também. Né? Por exemplo, para a gente fazer aqui isso aqui, eu tenho a ideia, a professora Cleânia teve a proatividade, mas a gente precisa do pessoal do TI, precisa de outra equipe da Prex, a gente não sabe fazer o card para divulgar, tem um monte de aluno bolsista fazendo os relatórios. Então, assim, se não fosse integrado, a gente não consegue mesmo fazer esse trabalho com qualidade e com eficiência do que eu anotei aqui para pregar na parede, né? Para promover acesso, permanência e sucesso. Eu acho que você conseguiu resumir o propósito de vida de um professor. Mas vamos lá, professora, que estou encantada. Muito bem. Então, seguindo aqui, quase que nos finalmente, que nesse momento nós precisamos unir esforços. Né? Na verdade, não é uma modalidade contra a outra. Na verdade, não vamos chamar esse híbrido, ou essa quimera, é uma quimera o que nós estamos montando aí. Embora isso fosse permitido, antigamente podia-se ter 20% de atividades mediadas, depois passou para 40%, mas isso não foi implantado em muitos lugares, então agora chegou assim muito de repente, é um pouco assustador por tudo isso que eu disse, a falta de capacitação, falta de equipamento, falta de conhecimento. Gente, e é muito complicado você interagir assim tranquilamente para o teu celular, para uma câmera. Vou dizer que é maravilhoso estar em sala de aula com um conjunto de alunos, com pessoas, não é? Precisa esse preparo, psicológico também, para você ficar tranquilo, se movimentando, brincando e animando as pessoas. Então, essa capacitação. Mas, assim, se eu fosse pedir uma coisa hoje, era que se há uma briga pela qualidade da educação no ensino presencial, ela precisa ser estendida para a educação à distância. A educação à distância, ela não compete com o ensino presencial não compete com o ensino à distância. Os públicos são distintos, as necessidades são distintas. É preciso entender o público de cada uma das realidades. O que está acontecendo agora é algo surreal, é ensaio sobre cegueira, é epidemia, tem um seriado que eu adoro, que chama, não sei se alguém gosta de seriado, mas The Black Mirror, né? O espelho vermelho da Netflix. É tudo muito surreal. E é preciso também entendermos as limitações
de cada um desses sujeitos. As nossas, enquanto docentes, as dos nossos alunos, enquanto sujeitos aprendentes, as das instituições que estão correndo. Eu tenho visto entrevistas das instituições de educação básica, das escolas privadas, quer dizer, vem aquela coisa, e aí a gente tem que pagar porque não está tendo aula, não, mas nós estamos correndo atrás para formar o material, não sei o quê. E a saúde financeira das empresas também, dos professores, né? A economia minimamente tem que girar, a gente tem que pensar em tudo, né? Não dá, não estou recebendo, não vou pagar e quebrar tudo, e aí, né? Então é preciso entender as limitações de todos nós e nos unirmos no esforço para sairmos bem, sairmos sãos, que os nossos alunos estejam conosco de modo a também receber essa formação e esse apoio e que seja avaliada a condição de cada um, Lia. Não pode ser nada impositivo. Eu espero que eu tenha conseguido dizer assim, essa proposição da portaria não pode ser enquadrada como educação à distância. É uma situação emergencial, é uma educação que vai ativar as habilidades remotas e as necessidades remotas, as mídias educacionais, ou eu posso chamar ainda de uma educação híbrida, que não existe nem aqui nem aqui. É um filhotinho de nem é isso nem é aquilo. É mais ou menos. É chinesa, professora. Pronto, tá excelente. Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero ter conseguido colaborar. Ainda fico por aqui assistindo qualquer coisa e alguma questão também me disponho a responder. Um grande abraço, sucesso, parabéns a esse programa Diálogos da Extensão. Para você que vai ser a eterna Marília Gabriela desse período de coronavírus. Vou ter que me especializar. Um grande abraço a todos os da EAD, professor Gildásio, Liana, Dejalma, Deusani, Rejane Fé, Valquíria, eu tô vendo todo mundo aí. Beijamos todos. Beijo. Show. Olha, já ouvi falar em superar a expectativa, mas como hoje, professora Lívia, fantástico, assim, né? Eu quero agradecer a persistência aí da audiência e a interação. Nós ainda vamos ter o fechamento, eu vou chamar a professora Cleânia. E aí uma coisa super interessante, porque todo o tempo fazendo analogia também com a minha outra prática, que é a da medicina, a preocupação, por exemplo, nós estamos falando aqui e isso tem um alcance limitado. É muito mais gostoso, espontâneo você dentro de uma sala de aula com seus alunos em quem você manda, né? Pelo menos assim, alguma coisa mínima. Você faz piada, né? Faz alguma coisa aqui. Você tem que ter um certo cuidado, apesar de eu ficar meio solta mesmo, com o que vai falar, porque o alcance da internet é ilimitado. A gente nem sabe quem está aí do outro lado. Valton, tu grava isso aí, porque eu sofro aqui na condução. Professora Lívia, eu vou pedir, infelizmente, que eu estou apaixonada, viu? Que você saia um pouquinho para a professora Cleânia voltar para a gente fazer o fechamento. Pessoal, muito obrigada. Mandem tudo aí que a gente vai compilar para divulgar. O vídeo vai ser editado. E cadê a professora Cleânia para voltar? Professora Cleânia, volte. Não me deixe só, que daqui a pouco eu vou ter até que cantar. E aí a gente lembrar aí dessas responsabilidades, como elas são ampliadas, né? Nesse momento que a gente se expõe e não sabe aonde vai parar, isso que a gente está falando. Fazendo analogia, como eu disse para vocês, da telemedicina, essa história de gravar, eu não concordo pessoalmente, dependendo do caso, claro, porque senão são dois elementos novos, que nem a aula, né? Você gravar também, não, que você faça essa transmissão e encerre, né? Deixa eu ver se a professora Cleânia vai. Porque senão você introduz dois elementos novos. Na minha opinião, o ser remoto no momento deve ser a única substituição. É só porque é o jeito de eu ver a pessoa. Mas o resto a gente tem que manter essa qualidade, essa confiança, essa espontaneidade. Os alunos que pediram alguma coisa para eu fazer reuniões, eu não fiz pelo Instagram, eu fiz pelo Zoom, controlar quem vai entrar. Senão a gente fica limitado. A professora Cleânia acho que chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Já tô que nem o padre aqui. Daqui a pouco eu vou botar uns filtros sem querer. Oi, Andréa, minha arquiteta querida. Cleânia, professora, venha para nos salvar. Eu acho que saíram muitas ideias aqui, Miguel, viu? Juntando aí com a professora Liana. Então, assim, estou muito feliz, né, com esse nosso diálogo aqui, com todas as contribuições que a professora Lívia nos deu nessa live, né, uma contribuição muito significativa. Aproveito para agradecer, professora Lívia, não só a contribuição hoje, mas toda a contribuição que você, o professor Judás e toda a equipe do SEAD, da UFP, tem feito para a população, não apenas piauiense,
né? Como foi dito, o SEAD da UF é referência em educação à distância em nível de Brasil e tem mostrado significativamente o seu papel. Então, parabéns. Queria agradecer também a participação dos professores, dos discentes, dos técnicos administrativos, de outros profissionais da área que estão aqui contribuindo conosco nessa live. Espero que a gente tenha contribuído, né, principalmente para essa conscientização de que a gente precisa olhar, né, para essa problemática a partir de de muitas perspectivas, e aqui nós apresentamos, né, essa perspectiva, e a professora Lívia apresentou muito bem. E eu vou finalizar com um trecho da música do Beto Guedes, que diz mais ou menos assim: já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. Então, eu acho que eu termino com esse trecho do Beto Guedes justamente para dizer que a gente está nesse desafio de iniciar, de criar, de inventar uma nova canção para a gente cantar dentro dessa realidade que está imposta para nós, que é emergencial e que a gente precisa ser criativo, a gente precisa entender as limitações de cada um, mas a gente precisa, acima de tudo, aproveitar as possibilidades que nós temos. E hoje, as possibilidades que nós temos de ter acesso à educação, à cultura, a esporte, a lazer e a saúde e etc., as possibilidades são, na verdade, em sua maioria, através das tecnologias. E a gente tem que aproveitá-las nesse sentido. É isso. Adorei estar aqui com vocês. E aí, queria só lembrar que a nossa próxima live vai ser sobre os cuidados com os idosos, né, em tempos de coronavírus, com a professora que é coordenadora do PETIA, a professora Tereza Cristina, e o professor Emídio, do curso de Educação Física, que é coordenador da Liga Acadêmica de Geriatria. Maravilha, professora. Só esquecendo de dizer, que eu tenho que lembrar agora de dizer, que sexta-feira é Semana Santa, é Sexta Santa, e nós vamos estar antecipando a nossa live para quinta-feira, às 17 horas. Vai ser na quinta-feira santa também, viu? Vamos lembrar de rezar em casa. Mas para não fazer na sexta-feira, porque olha que esse negócio de teletrabalho acabou-se pausa, né? 24 horas. Então vamos tentar começar a respeitar os feriados nisso também, senão a gente não para mesmo de trabalhar. Professora, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela visão, pela proatividade, pela atuação aí à frente dessas instâncias superiores da universidade, permitindo que a gente renove os nossos compromissos, os nossos propósitos, a nossa alegria de ser professor, de ser UF, de ser estudante, de gostar de fazer acontecer. E a situação é essa. De ser extensionista. De ser extensionista, né? Paixão. Obrigada, professor Judas, professora Valquíria. E eu acho que o recado é sempre esse mesmo no final. A gente tem duas escolhas para fazer agora. Ou ficar parado reclamando, né? Colocando dificuldade, ou ver um jeito de fazer acontecer. E é hora mesmo de se reinventar em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho, inclusive no que a gente faz. E eu quero agradecer vocês, a gente ficar disseminando isso aí pelo mundo, porque eu acho que tem trazido muitos resultados para nós. A gente sai de uma conversa como essa muito mais animado para continuar vivendo, apesar do apocalipse, do pesadelo que nós estamos dentro. O pessoal da Prex aí, o Sérgio Galão, o Aécio, que está aí presente, o povo da EAD todo, o professor Gildásio, Samuel Nascimento, né? E aí a Lia Gabriela. Lia Gabriela, agora eu adorei. A gente tem feito uma sintonia, a gente tem conseguido se abraçar legal, né, Lia? Eu tentei fugir, viu? Agora que ficou menos gente, eu contar aqui os segredos de internet para vocês. Eu disse, não, professora, esse assunto eu não sou muito afeita, vamos ver por outro Instagram, mas aí o problema da condução, eu disse, meu Deus do céu. Mas pelo contrário, amplia o que a gente estuda, amplia o que a gente vai conversar. E aí a gente vai fazendo esse modelo aí de entrevista e superou a minha expectativa também. E a proposta é essa, independente da área, independente do conhecimento, a gente está aqui justamente para dialogar e aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente vai aprender
aqui, junto E com tome você. estudar. Teletrabalho é estudo antes, durante e depois. Isso. Até Pois mais, um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Tchau, Obrigada, pessoal. Lívia. Obrigada, Obrigada, professora Lívia. Valquíria. Vamos nos Agradecer encontrando. ao Vamos falar Val. sobre os idosos semana que vem, né? Agradecer ao Valto, agradecer a Liga aí do programa da saúde. Obrigada, Dagmar. Certo? Tudo de bom aí para vocês. Valeu. Pois um abraço a todos. Um beijo, professora. Até mais. Tchau.